Olá, pessoal. Continuando o nosso resumo do texto de conjuntos, semanas 8 e 9, parte 4. Aqui eu quero só destacar com vocês o que é uma expressão conjuntista e um enunciado conjuntista. E lembrando que vocês têm que ler esse texto, porque esse texto é extremamente importante, pois lá tem a escrita das demonstrações que envolvem enunciados conjuntistas. O que é uma expressão conjuntista? É qualquer expressão que envolva conjuntos. Aqui, por exemplo, a gente tem essa expressão A interseção B igual a B interseção A. Isso aqui também é um exemplo de expressão conjuntista. Aqui a gente tem um exemplo do que é um enunciado conjuntista. Então, ele é escrito com linguagem de lógica, contendo os conectivos lógicos, quantificadores. E esse aqui é um enunciado conjuntista. E esse enunciado, ele equivale a essa expressão conjuntista aqui de cima. Lembrando que a igualdade vale tanto a ida, tanto a volta quanto a ida, certo? Por isso se torna essa biimplicação. E eu recomendo que vocês leiam o texto e se atentem para essa escrita. Para que esse vídeo não ficasse muito longo, eu fiz aqui essa pequena observação. Como que a gente vai fazer para listar todos os subconjuntos de um conjunto dado? A quantidade de subconjuntos que a gente tem de um dado conjunto é sempre 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. A gente tem que lembrar sempre daquelas duas propriedades da inclusão, que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e todo conjunto está contido em si mesmo. Aí aqui eu dei dois exemplos, só para vocês verem. Se o conjunto A possui só um elemento, que é o número 1, os possíveis subconjuntos que eu tenho, então, é o vazio, porque o vazio está em todo o conjunto, e o próprio conjunto A, ou seja, estou combinando aqui de 1 a 1. 2 elevado a 1, que é o número de elementos, é igual a 2 subconjuntos aqui. Se o meu B tem 2 elementos, eu tenho que fazer aqui 4 subconjuntos. O primeiro sempre é o conjunto vazio, por essa propriedade. Aí depois eu combino de 1 a 1, eu tenho de 1 a 1 elementos aqui. Depois o próprio conjunto B, nesse caso, que é esse conjunto aqui. 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2. Se eu tivesse 3 elementos dentro do conjunto, primeiro eu ia fazer vazio, depois de 1 a 1, depois de 2 a 2 e por último escrever esses elementos de 3 a 3, que vocês iam observar que só tem uma forma de escrever isso, que seria o próprio conjunto. Então, dado um conjunto cujos elementos são conjuntos, como saber o que é elemento e o que é conjunto, o que é subconjunto aqui? Então, nesse primeiro caso aqui, eu só quero listar com vocês quais são os elementos desse conjunto A aqui. Então, o que diz o material? Você retira as chaves principais, o que sobrar entre as vírgulas são os elementos. Então, aqui um elemento seria o 0. Esse 1 entre chave é um elemento de A. Esse 2 com duas chaves também é um elemento. E esse 3 com 3 chaves também é um elemento de A. Certo? Aqui eu não vou listar todos os subconjuntos, porque são 4 elementos aqui. Daria 2 elevado à quarta potência, que daria 16 subconjuntos, né? Demoraria bastante listando esses subconjuntos. Mas no caso aqui do conjunto B, eu vou fazer isso com vocês. Então aqui, ó, quais são os elementos de B? Então vou retirar essas chaves principais aqui. São as chaves que delimitam o conjunto B. O que sobrar é elemento. Então, eu tenho esse 1 entre chave e tenho esse 2 entre duas chaves, certo? Agora, se eu quero listar os subconjuntos de B. Então, se eu sei que eu tenho 3 elementos, eu vou ter, no caso, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 subconjuntos. Vamos listar quem são os 8. Primeira coisa, o vazio está contido em qualquer
conjunto, ou seja, o vazio é um subconjunto também do B. Depois eu vou fazer, como eu tenho aqui 3 elementos, eu vou primeiro fazer a combinação dos elementos 1 a 1. Então, aqui eu vou ter o primeiro conjunto formado com esse primeiro elemento. Esse conjunto que eu estou fazendo aqui, esse subconjunto, é desse 1 aqui. Depois, eu vou fazer um subconjunto com esse elemento ali. Repare que ele já tinha uma chave. Vou fazer um subconjunto só com esse segundo elemento. Ele já tinha 2 chaves, então vai ficar com 3 chaves. Ó, só para vocês não se perderem. Isso aqui é o segundo elemento. Isso aqui é o terceiro elemento. Isso aqui é o primeiro elemento. Primeiro, segundo, terceiro. O que mais? Agora que eu combinei de 1 a 1, vou ter que fazer a combinação de 2 a 2. Então, aqui, eu vou fazer o primeiro com o segundo. O primeiro com o terceiro. Certo? E depois, o segundo com o terceiro. Vou até escrever aqui embaixo para não embolar. Então, aqui vai ficar o segundo elemento com o terceiro. Repare que esse elemento já tem 2 chaves, então, para encerrar, eu tenho que colocar a terceira chave. E, por último, é o próprio conjunto. Então, que é ele mesmo. Todo conjunto está contido em si próprio. Então, aqui eu combinei 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 e 3 a 3. Espero que tenha entendido. Isso daqui é muito importante. Questões de verdadeiro ou falso, que envolve pertence ou não pertence. Para eu saber quais são os elementos, eu tenho que usar esse fato aqui, que eu retiro as chaves que delimitam o conjunto. O que sobrar são elementos. E para eu discutir numa questão de verdadeiro ou falso, se eu uso contido ou não contido, eu tenho que primeiro listar todos os subconjuntos do conjunto que for dado, para depois, se essa expressão que estiver aparecendo lá estiver na listagem dos subconjuntos do conjunto que foi dado, então aí eu usaria o símbolo de contido ou não contido, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, postem lá no fórum exclusivo para mediadores e bons estudos.